Olá! Hoje estamos aqui com a Andréia Garcia, a super maquiadora que veio nos dar dicas muito especiais. Andréia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite, estamos muito felizes. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês, ai que delícia! Obrigada! Então, conta pra gente, como a imagem, a maquiagem pode ajudar em um processo seletivo? Bom, eu ouso a dizer que a imagem, de um modo geral, se não for o primeiro, aquela coisa da impressão que se tem da pessoa é a primeira que fica, a primeira que chega, né? Quando tu vai para um processo seletivo, quando tá lá várias pessoas esperando seu momento de ser entrevistado, o primeiro contato é o visual. Então, ali eu acho que já tem um poder decisivo, né? Independente do currículo da pessoa. É claro que o currículo depois vai ser avaliado, tem uma série de outras coisas que vão ser vistas, mas então é muito importante se preocupar de que forma tu vai te apresentar nesse processo seletivo. E, Andréia, que dicas você pode dar para os homens e para as mulheres? Eu acho que o essencial é não exagerar, né? Como um todo, a gente, tanto com perfume também, se é que pode falar, eu acho que a gente peca quando exagera. Então, quando a gente fala de empresa ou de qualquer processo seletivo, o ideal é deixar tudo muito suave, muito clean, alguma coisa que realce, né, que tu te sinta bem, que te sinta à vontade, mas que não chegue antes de ti, né? Então evitar cores fortes, né, assim como a gente também deveria evitar, por exemplo, um perfume mais forte, cores muito vivas, eu também acredito que isso a gente tem que dar uma equilibrada. É claro que vai depender muito de que tipo de trabalho tu tá indo buscar. A gente tem uma flexibilidade, né, uma fluidez, dependendo de que cargo essa pessoa vai ocupar, ou enfim, ou que tipo de serviço ela vai representar. Mas o importante é tu tá harmonioso em relação àquilo que tu foi buscar, né? Então é como tu te vestir de shorts para ir num casamento, né? Então assim, não é legal. Então tem algumas coisas que eu acho que tem que ser levadas em consideração. Quando a gente fala de maquiagem, normalmente as pessoas pensam numa grande maquiagem. E na verdade, a maquiagem ela tem que entrar com uma sutileza, né? Com um toque que ninguém perceba praticamente, que seja quase imperceptível. Então é aí que ela é o gancho como é que eu vou dizer, do bem apresentado. Ótimo! E para as mulheres, quais são as dicas? Pode usar rímel? Pode usar sombra? Como faz? Pode usar tudo que queira usar, mas com esse bom senso, né? Esse bom tom, assim. Eu acho que a mulher ela tem maior liberdade, né? As meninas já nascem ali com 1, 2 anos, que já começa a pegar batom, já começa a passar, já sabe, é mais tranquilo para elas. Isso já está inserido no dia a dia. E é muito difícil hoje, nessa geração, alguém que não use nada de maquiagem. Mas mesmo quem não usa nada de maquiagem, tem alguns outros cuidados, assim, por exemplo, um filtro solar, pode ser um filtro solar com cor, né, para proteger a pele mesmo. Uma vez eu recebi uma candidata que estava com um cílio postiço bem grande, uma sombra bem cor-de-rosa e um batom bem vermelho. Me chamou muito a atenção esses detalhes e eu percebo que às vezes a gente desfoca um pouquinho do objetivo, que é o conteúdo, né? Exatamente. Então a tua dica aqui é para que nesse momento as cores sejam suaves. Que sejam suaves, porque é bem isso que tu acabou de dizer, né? Eu acho que esse primeiro contato, essa primeira entrevista, é como qualquer relacionamento. Né? Quando tu tá conhecendo uma pessoa diferente, por exemplo, que tu quer te relacionar, e não é diferente no trabalho. A gente quer colocar pra ela o melhor da gente, né? No primeiro momento. Depois ela vai descobrindo as outras coisas e tal. Mas a gente tem um pouco tempo pra proporcionar pra essa pessoa tudo que a gente tiver de melhor. Então, se eu chamo a atenção para uma maquiagem pesada, como tu tá falando no caso dessa candidata, eu já não consigo nem mais prestar atenção no que ela tá me falando, porque eu só consigo olhar para a boca dela ou pro tamanho do cílio dela e tal. Então, ela mesmo já tá tirando a atenção, né, do que seria mais proveitoso ela fazer com que a outra pessoa conhecesse, né?
que é a bagagem que ela traz com ela. Eu adoro a frase que diz o seguinte, que não existe uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, deixa essa tua maquiagem bem louca, bem tudo que tu é, que é o teu jeito. Depois que tu tá contratada, porque aí a pessoa já sabe que tem muito mais talento, criatividade, comunicação, informação por trás dessa pessoa que tem uma maquiagem forte, né? Então a maquiagem forte ela pode vir depois, num segundo momento. No primeiro momento, acho que a gente tem que conquistar mesmo a pessoa. Que legal! E as pessoas me dizem, Zuleika, fazer maquiagem é muito caro. Tu tem dicas de maquiagens mais acessíveis nesse momento? Eu gosto de dizer que não existe regra, né? Não é porque é mais caro ou porque é importado que é melhor. O melhor produto é aquele que tu sabe tirar o melhor proveito. É se conhecer, conhecer a sua pele e saber o que né, realça no teu rosto. Então tem várias maneiras de se fazer isso. E com poucos produtos também, a gente não precisa ter uma infinidade de coisas, né? E me conta, dentro desse contexto de diminuição de custo, tem alguma maquiagem coringa, assim, que a pessoa tem que ter e que vai ajudar em diferentes contextos? Então, o corretivo, né? Porque aí a gente vai eliminar uma olheira, uma espinha, tem pessoas que têm problemas sérios de pele, né? Hemangioma, hematoma, vitiligo, acne, enfim. Então acho que o corretivo ou uma base um pouquinho mais fechada, né, para dar uma equilibrada no tom da pele, acho que isso ajuda bastante. E o velho e bom chazinho de camomila para as olheiras, né, que a gente pode fazer isso em casa, esse é de fácil acesso, receita da vovó. Então funciona muito fazer uma compressinha de chazinho de camomila para estar bem descansada. Eu sei que às vezes antes de um processo seletivo a pessoa às vezes pode ficar muito ansiosa, não dorme tão bem, né? Às vezes está ali, né, passando por alguma... Enfim, a cabeça fica mil de noite e não dorme bem. Então é bom já ter um chazinho geladinho de camomila na geladeira e aplicar ali, fazer uns 10 minutinhos. A questão não é que você tem que se maquiar, né? Esse não é um fator primordial, mas ela demonstra que você teve um cuidado na hora de se apresentar, né? Quando a gente olha uma pessoa que está bem apresentado, não é assim roupas chiques, cabelo ido no cabeleireiro ou alguma coisa nesse sentido. É o fato da gente perceber que aquela pessoa acordou e ela se preocupou em estar naquele momento ali bem apresentada, o melhor possível para ela naquele momento. Então eu acho que a maquiagem ela faz parte disso. Quando tu vê uma pessoa sem a maquiagem num processo seletivo e uma com a maquiagem, a leitura que eu faço é que essa pessoa se preocupou em estar ali da melhor maneira possível nesse momento. Então ela vai estar, amanhã ela pode estar representando a minha empresa em algum outro local ou aqui mesmo. E o que eu acho que as pessoas esquecem é que a gente no dia a dia, nos locais de trabalho e tudo mais, a gente não só está representando a empresa ou o local, mas a gente está se representando também. A gente está colocando a nossa propaganda, digamos assim, diariamente. O que tu quer mostrar para as outras pessoas, né? Que tu é uma pessoa que acorda mais cedo, que se cuida antes de estar ali, que pensou naquele processo todo antes de chegar. Ou que tu saiu correndo atrasada, descabelada e chegou de qualquer jeito. Então assim, isso já demonstra, né, essa organização, esses detalhes assim, já vão mostrando um pouco também, eu acredito, da pessoa, né, do que eu posso esperar dessa pessoa. Então vamos levar com carinho essa dica. Vamos mostrar o nosso melhor, a nossa preocupação, o nosso cuidado em chegar com uma boa apresentação. Isso também vai estar falando sobre nós. Eu percebo pelas redes sociais que tu é uma pessoa super alto astral, super alegre, divertida, e eu vejo que tu também sempre tem esse cuidado com a tua própria imagem, né? Tu acha que existe essa relação de uma pessoa que se preocupa, se cuida, chegar um pouco mais segura? Eu acredito que sim, acho que a segurança é um fator importante, mas eu acho que tem uma coisa que a gente não falou aqui do rosto, que vai bem além da maquiagem, que é o sorriso. Eu acho que quando a gente entra já sorrindo em qualquer ambiente, a gente já abre as portas.
A gente pode não conhecer as pessoas, mas se tu sorrir pra ela, tu não precisa nem dizer oi, tudo bom, mas se tu sorrir pra ela, tu já desarma a pessoa na hora. Ou já remete essa força interior, essa coisa. Então, uma das coisas assim, tá ansioso, tá nervoso, já chega sorrindo, que eu acho que já vai quebrar assim um gelo absurdo. E a autoconfiança faz parte dessa questão que a gente está falando de administrar e de ter algum tipo de planejamento, né? Porque quando tu faz isso com planejamento um dia antes, ou sei lá, uma semana antes, ou um mês antes, não sei quanto tempo tu te preparou para estar ali, mas planejar no sentido de acordar um pouquinho mais cedo, fazer essas coisinhas que parecem bobas, mas que fazem diferença, isso faz com que tu te sinta melhor, né? Então é bem o que tu disseste mesmo, acho que essa autoconfiança ela vem junto com isso. Que legal! E conta pra gente um pouquinho da tua história. Como é que se chega a ter uma carreira de sucesso na maquiagem? Eu acho que essa visão do sucesso ela é muito relativa, ela é muito pessoal. Eu gosto de dizer que a gente não é responsável pelo que os outros pensam da gente, né? O sucesso para mim está relativamente ligado, diretamente ligado com a felicidade com que eu faço o meu dia a dia. Então, a partir do momento que eu opto em fazer coisas que eu gosto, que eu amo, isso me traz uma energia, uma vitalidade, uma facilidade, um resultado tão grande que é inevitável não ter sucesso, porque isso pra mim é um sucesso. Dinheiro é consequência, tá? Porque às vezes as pessoas confundem sucesso com dinheiro. Então, eu sempre penso, mas é isso aqui que eu quero estar fazendo daqui a 5 anos? Ah, não sei, então não é. Então, quando eu penso assim, não, isso realmente eu gostaria de fazer pro resto da minha vida. Então vai, foca, determina que é isso e que acontece. Eu sei que tu é super jovem, mas tem muitos anos de experiência, né? Foi fácil tomar essa decisão lá atrás? Nessa época, como era o trabalho com maquiagem? Já era reconhecido, já era acessível como hoje? Se tu me perguntar quando exatamente começou, eu não vou saber te dizer. Eu me lembro desde muito cedo ganhar bonecas no aniversário. A minha mãe, se eu ganhasse 6 bonecas, ela deixava 5 em cima do roupeiro e ela ia me dando uma de cada vez. Porque a primeira coisa que eu fazia é pegar a canetinha e riscar o rosto da boneca, pegar um tufo e cortar o cabelo. Então assim, já era super estilosa minhas bonecas. Mas se ela me desse as 5, eu ia fazer isso nas 5. Então eu ia meio que destruindo a cara das bonecas com as canetinhas. E quando não tinha mais espaço, ela me dava outra. Então assim, óbvio que naquele momento não era uma coisa que eu tinha essa consciência. Mas também nunca tive essa limitação. Então eu acho que isso já foi o meu primeiro ponto de partida. Depois as coisas foram acontecendo meio que naturalmente. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, não trabalhava nessa área, eu já pensava em fazer administração de empresas na faculdade, isso já estava bem determinado para mim, assim. E eu comecei a trabalhar na área financeira. E aos 18 eu fui substituir uma amiga que trabalhava num salão, que quebrou o pé, precisava de uma ajuda. Na verdade não foi uma substituição, ela precisava de uma ajuda. E eu comecei a auxiliar ela naquele momento. E eu amei aquilo. E foi uma coisa muito natural. E aí, como eu trabalhava na área financeira, eu já fazia cálculos, muitos cálculos e tal. Ela disse, tu trabalha aos sábados? E eu falei, não. Então vem me ajudar no sábado, já que tu gostou tanto, fica aqui no sábado. E eu comecei a ganhar um dinheirinho no sábado e tal. E rapidamente eu fiz a conta, eu vi que no sábado eu ganhava o equivalente ao que eu ganhava na empresa a semana inteira. E eu, naquela época, com 18 anos, né, com 18 anos a gente não quer trabalhar, né, a gente quer folgar. Então a minha cabeça e a matemática fizeram com que eu concluísse o seguinte, que se eu trabalhasse 2 dias ao invés de 1, eu continuaria ganhando o que eu ganhava e eu teria mais 5 de folga. Só que, o que aconteceu a partir do momento que eu larguei essa empresa, escondido, meus pais não sabiam, e comecei aí, ao invés de só sábado, comecei aí sexta e sábado a ajudar ela. E ganhar esse relativo dinheiro que eu achava que era incrível para folgar 5. Só que junto com a mentira, não façam isso, mas junto com a mentira,
veio a necessidade de sair às 6 da manhã, que era o horário que eu trabalhava, que eu dizia que eu trabalhava na empresa, e voltar às 6 da tarde para casa. E eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? Vou pro salão. Então, ou seja, ao invés de folgar esses 5 dias, eu continuei indo. Mas era tão divertido e era tão prazeroso que na minha cabeça aquilo não era trabalho. Então foi uma coisa natural que foi acontecendo, assim. Então tu foi se descobrindo maquiadora e teve a oportunidade de poder seguir nesse caminho. Gostei quando tu disse, nem parecia que estava trabalhando, né? Que legal. E me conta, quais foram os atendimentos mais marcantes da tua vida? Nossa, eu tive muitos atendimentos marcantes, tenho muitos marcos na minha vida. Eu acredito que o primeiro coincide com o fato dessa pessoa ter quebrado a perna e eu ter começado ali a entender que aquilo era o que eu queria, então esse foi o primeiro marco. Depois, quando eu comecei a trabalhar com as agências de modelo, né, e ver que essas pessoas que eu estava maquiando estavam sendo selecionadas para fazerem testes no Rio de Janeiro, enfim, em outras empresas de grandes nomes. E então eu falei, nossa, isso é legal. Depois eu tive vários processos, tive várias passagens. Como eu trabalhava muito com as fotos, comecei a trabalhar também com publicidade, né? Então já que fazia os books, os fotógrafos começaram a me contratar também para publicidade. Da publicidade, esses meus cursos de vinda para São Paulo, eu comecei a fazer São Paulo Fashion Week, aí eu fiz 7 anos consecutivos de São Paulo Fashion Week. E num determinado momento, como eu já trabalhava com foto e com vídeo, os palcos foram inevitáveis. E aí os nomes que eu tenho assim que são de peso, né, que é Lenny Kravitz, a-ha, Red Hot Chili Peppers, Rush, Echo and the Bunnymen, Joss Stone, Black Eyed Peas. Aqui no Sul eu já trabalhei com a Tati Portela na época da Shima Roots, com o Klaus e a Vanessa, já trabalhei com a Shanna Miller, com a Rodaica, em vários momentos, né? Pode ser pra cá, pode ser DVD, ou só show, ou alguma apresentação, ou algum evento dessas pessoas, ou algum tipo de gravação. Então, assim, são coisas flutuantes, né? E um vai dando credibilidade pro outro. Eu acho que quando tu mostra o teu serviço e tem essa oportunidade e essa sorte, mas também não só sorte, né? Porque as pessoas olham pra gente e acham que é só sorte, né? Tem muito trabalho atrás, tem muito estudo atrás e eu não posso desmerecer o talento, né? Eu acho que quando a gente desmerece ou não dá valor para um dom que a gente tem, que a gente soterra ele, esconde ele lá no fundo, a gente é como se a gente não estivesse agradecendo para o universo aquilo que tu tem de melhor. Então, quando tu sente no fundo da tua alma que tu faz alguma coisa que é relevante para as pessoas, que muda a vida das pessoas e que te faz bem, esse é o start que tu tem que ter para levar isso para tua vida. Entendeu? Então eu acho que se existe algum segredo de sucesso é ouvir a tua voz interior, é saber o que te faz bem, o que te traz felicidade e fazer isso, jogar pro universo e doar isso para as pessoas, porque isso é uma doação, né? Eu vou dar o melhor que eu sei que eu tenho e vou fazer as pessoas usufruírem disso. Então isso é uma coisa que acontece muito natural. Que legal! E conta pra gente, você já recebeu um conselho que foi importante para a tua vida e que você poderia passar para alguém que está em casa hoje, que talvez possa contribuir para essa pessoa também? Teve um momento lá atrás que eu fui trabalhar num determinado salão e que a empresária, quando a gente estava conversando, eu expus para ela, e isso eu acho que é uma coisa bem legal também de falar, eu sempre fui atrás do local que eu queria, nunca fiquei esperando o local me chamar. Eu olhava para um determinado local e dizia assim, eu quero trabalhar aqui. Eu botava minhas coisas embaixo do braço, que naquela época o portfólio era de fotos, não era digital, e eu batia lá e dizia, oi, tudo bom? Eu quero trabalhar contigo, eu sou a fulana. Então eu posso ter um minuto para mostrar o meu trabalho? Então acho que isso fez diferença. Mas essa pessoa em especial, ela disse, que legal, o que tu faz? E aí na época eu fazia várias coisas. Eu acho que a gente está vivendo isso agora também. Acabou aquela história de que tu tem que fazer uma coisa só. A gente pode ser fluido, a gente pode ter várias coisas, mas sempre ligado a isso que eu falei agora há pouco, né? Ao que o teu coração toca.
Mas ela naquele momento, ela viu aquele leque de possibilidades que eu oferecia, né? Que na época eu pintava cabelo, fazia mecha, fazia escova, maquiava, fazia sobrancelha, enfim, fazia praticamente todos os serviços do salão, porque eu gostava muito de trabalhar com a imagem de um modo geral. Ela falou, que legal, tu trabalha com tudo isso aqui, que ótimo. E dessas coisas que estão aqui, qual que tu gosta? Aí eu falei, eu gosto dessa, sei lá, de 7 coisas que eu fazia, eu disse pra ela que eu gostava de 4. Ela falou, muito bom. E dessas 4, qual que tu ama? Aí eu falei de 2. Ela falou, então beleza, tu tá contratada, mas pra trabalhar na minha empresa tu vai fazer só essas 2. E num primeiro momento aquilo me impactou, porque ao mesmo tempo que ela me chamou a atenção pra uma coisa que eu nunca tinha pensado, tinha aquele raciocínio ainda muito da grana, né? Do dinheiro. Tipo, mas se eu parar de fazer essas coisas que eu já faço, essa clientela que eu trago comigo, que é a bagagem que eu teoricamente estou oferecendo para ela, talvez eu não traga tanta gente, porque parte dessa clientela faz parte desses outros serviços que ela não quer mais que eu ofereça. E ali eu tive que tomar uma decisão, né? Entre ser feliz ou ganhar dinheiro. E aí eu disse pra ela, eu disse isso, mas talvez eu não consiga trazer tantas pessoas. Ela falou, não, o que importa pra mim não vai ser a quantidade, vai ser a qualidade do serviço que tu oferece, porque dentro da minha empresa eu quero qualidade. E eu quero que as pessoas trabalhem com vontade, com felicidade. Eu quero que tu acorde todos os dias sabendo que tu vem fazer aquilo que tu gosta. Então eu acho que ali ela foi determinante. Eu nunca mais me esqueci disso. E eu até hoje, quando eu levanto de manhã, eu penso assim, poxa, que bom, hoje eu só faço aquilo que eu amo de verdade. Eu dentro de casa, muito cedo, eu tive muitas experiências com os meus pais e tal, né? Ao longo da vida do meu pai, ele já foi bem sucedido, depois faliu num determinado tempo e tudo. E nesse momento, eu acho que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, é quando a gente mais aprende, se a gente souber ter um olhar carinhoso e assim, realista da coisa. Porque às vezes tu olhar só pra dificuldade, né, tu não consegue tirar o melhor dela. E eu acredito que a dificuldade, ela te impulsiona. E em um determinado momento lá da vida do meu pai, que ele estava passando por essas dificuldades, a gente não sabia, não tinha a menor noção. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos nessa época. Ele não transpareceu isso pra gente de maneira nenhuma. E foi um momento que a gente só comia pão com salsicha e tomava água. E aí a gente não tinha essa percepção, mas na escola as crianças tiravam sarro, né? Aquela coisa de criança que não tem muito filtro e tal. E dizia, mas todo dia tu come pão com salsicha e na tua lancheira tu só faz água, né? Não tinha refrigerante nem nada. E aí um dia eu cheguei em casa e questionei meu pai. Eu falei, pai, por que a gente só come pão com salsicha e toma água, né? Ele falou, minha filha, eu vou te contar um segredo e tu não pode contar pra ninguém, porque os teus amigos vão morrer de inveja. Porque assim, todas as crianças, elas só podem comer cachorro-quente em festa de aniversário. Vocês comem todos os dias, vocês são as crianças mais felizes do mundo. Tá, pai, mas então por que a gente só toma água? Ele falou, mas é porque essa água é uma receita de família. É uma tradição antiguíssima, porque quando eu coloco a água na tua lancheira, não é uma água. Eu vou te ensinar o segredo, só que tu só pode passar o dia que tu tiver filhos, né? Ou alguma pessoa muito especial que tu queira passar essa receita com muito amor, senão tu não conta. Eu falei, beleza, como é que é? Aí ele pegou um liquidificador. Eu me lembro assim da altura, porque como a gente era pequenininho, acho que a pia batia meio que no nariz, assim. Então aquele liquidificador ficou bem na altura dos meus olhos. Ele encheu o copo do liquidificador com água da torneira, obviamente, que era o que ele podia, e batia, e eu dizia, tá, deu, pai, deu. Ele, não, o segredo da água cristalina é bater muito, porque essa água era uma água cristalina, não era qualquer água. E ele batia, eu, tá, e aí, deu, pai? Não, o segredo é bater muito. Agora vocês vão ver o que acontece. Ele pegou uma taça de cristal, botou a água, aquela água assim, e fez tim! E aí ele deu um gole assim, fez água cristalina. Toma, tu vai ver que é diferente. E eu tomei, água cristalina. Ele falou, é isso que vai na tua lancheira. Então, depois disso,
foi, a coisa deslanchou. Então tu ter esse olhar carinhoso pela vida, saber transformar a dificuldade em coisas incríveis, é o que faz do ser humano ser um sucesso. Quando tu me perguntou lá no começo o que é o seu sucesso, eu acho que está muito mais ligado à forma que a gente enxerga e encara as coisas do que o fato de ter bens materiais ou de tu estar muito bem, né, ter carro importado, ter casa na praia. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que isso é um presente que a gente pode se dar, né, depois de ter trabalhado, depois de ter conquistado muitas coisas, mas a gente não pode perder a essência. Que lindo, Andréia. Eu nem sei como te agradecer. Eu tô encantada com a tua história, com o teu carinho, com a pessoa linda que tu é. Obrigada. E olha, você nos deu hoje uma linda lição sobre o que é inteligência de protagonismo de carreira. Muitíssimo obrigada. Ai, eu que agradeço. Obrigada, que linda.